João acordou sobressaltado com o som de um soco na porta do carro. O sol de verão em Portugal batia forte no para-brisa, e o ar cheirava a pinheiros da Serra da Estrela. Miguel, seu melhor amigo desde a infância, estava do lado de fora, com o rosto vermelho de raiva, gritando algo incompreensível. No segundo anterior, João havia se inclinado para frente e beijado Miguel nos lábios, um impulso que veio do nada, ou talvez de anos reprimidos. Agora, Miguel recuava, os olhos arregalados em choque, e João sentia o mundo desabar ao seu redor. Eles estavam no meio de uma viagem de carro planeada há meses, uma fuga de Lisboa para o norte, para escapar das pressões da vida adulta. João, com 25 anos, trabalhava num escritório de contabilidade, sufocado pela rotina e pelas expectativas da família conservadora. Miguel, o extrovertido da dupla, era professor de educação física numa escola secundária, sempre rodeado de amigos, mas com um ar de mistério que João nunca questionara. A viagem era para ser um recomeço, uma aventura entre irmãos de alma, mas aquele beijo mudara tudo. Miguel abriu a porta do carro com força, entrando e batendo-a atrás de si. "O que raio foi isso, João? Estás louco?" Sua voz tremia, misturando raiva e confusão. João, com o coração acelerado, não conseguia responder. Ele havia sonhado com aquilo tantas vezes, em noites solitárias no seu apartamento pequeno em Alfama, imaginando-se Miguel sentia o mesmo. Mas agora, enfrentando a realidade, o pânico tomava conta. "Desculpa, eu não sei o que me deu. Foi um erro." Mentira. Não era um erro, era a verdade que ele escondia há anos. Eles ficaram em silêncio por minutos que pareciam horas, o carro parado à beira da estrada sinuosa. Miguel ligou o motor, mas não arrancou. "Tens de me explicar. Somos amigos há 15 anos. Achas que podes simplesmente fazer isso e fingir que nada aconteceu?" João olhou para as mãos, tremendo. Ele crescera numa família católica tradicional, onde o pai, um pescador reformado, falava abertamente contra essas modernices da sociedade. A mãe, devota, rezava pela salvação da alma dos filhos. Revelar-se gay seria como atirar uma bomba no seio familiar. E agora, com Miguel, o risco era ainda maior. Finalmente, Miguel arrancou, mas a tensão no ar era palpável. "Vamos continuar a viagem. Mas precisamos de falar sobre isto." João assentiu, mas no fundo sabia que nada seria o mesmo. Eles prosseguiram pela estrada, passando por vilas pitorescas e montanhas verdejantes, mas o silêncio pesava. João recordava os momentos da infância, brincadeiras no Tejo, segredos partilhados na escola, viagens de fim de semana com os pais de ambos. Miguel sempre fora o protetor, o que defendia João dos bullies. Mas e se isso mudasse agora? Pararam numa pequena pousada em Coimbra para almoçar. Sentados numa esplanada sob o sol, Miguel finalmente quebrou o gelo. "João, eu não sou como tu. Eu tenho namorada, lembras-te? A Ana." João sentiu uma pontada no peito. Sim, Ana, a loira simpática que Miguel namorava há 2 anos. "Eu sei. Foi estupidez minha. Esquece." Mas Miguel abanou a cabeça. "Não é assim tão simples. Eu senti algo também. Mas não posso. A minha família, o meu trabalho. Tudo isso." As palavras de Miguel foram como um raio. João ergueu os olhos, surpreso. "Sentes algo? Por mim?" Miguel desviou o olhar, focando-se no rio Mondego ao longe. "Talvez. Mas o que importa? Em Portugal, as coisas estão a mudar, mas não o suficiente. O meu pai é militar reformado, ultraconservador. Se souber, deserdar-me-á. E na escola, se os pais dos alunos descobrirem, perco o emprego." João compreendia. Ele próprio lutava com o mesmo medo. Mas ouvir Miguel admitir uma atração mútua acendia uma faísca de esperança misturada com terror. Eles continuaram a viagem, mas agora com conversas entrecortadas. João contava sobre as noites em que se sentia sozinho, questionando a sua identidade. Miguel admitia que já havia tido dúvidas, mas as reprimira para se encaixar na norma. Pararam em Viseu para pernoitar, num hotel modesto. No quarto partilhado, a tensão era elétrica.
João deitou-se na cama, virado para a parede, mas não dormia. Miguel, do outro lado, sussurrou: e se tentássemos? Em segredo. João virou-se, o coração aos saltos. E a Ana? Miguel hesitou. Eu termino com ela. Mas temos de ser cuidadosos. Na manhã seguinte, acordaram com uma decisão tomada. Continuariam a viagem como amigos, mas explorando o que sentiam. Mas João sentia um peso. Era isso amor, ou apenas curiosidade? E o que aconteceria quando voltassem à realidade? Eles prosseguiram para o porto, onde o Douro brilhava sob o sol. Caminharam pelas ruas empedradas, rindo como nos velhos tempos, mas com toques subtis, olhares prolongados. Num café à beira-rio, Miguel pegou na mão de João por baixo da mesa. Isto parece certo, disse. João sorriu, mas no fundo, duvidava. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente nas famílias tradicionais. Chegando ao Porto, decidiram ficar uns dias. Visitaram a livraria Lelo, subiram à Torre dos Clérigos. Mas à noite, no hotel, as conversas tornavam-se profundas. João confessou o medo de decepcionar os pais. O meu pai diz que homens de verdade casam e têm filhos. Se souber que sou gay, mata-me. Miguel acenou. O meu é pior. Ele vota em partidos de direita, odeia essas agendas liberais. Eles abraçaram-se, encontrando consolo um no outro, mas João sentia que algo faltava. Miguel ainda não terminara com Ana, alegando precisar de tempo. A viagem prosseguia, mas uma chamada mudou tudo. O telefone de Miguel tocou. Era a Ana. Ele atendeu, saindo do quarto. João ouviu fragmentos. Sim, amor, está tudo bem. Saudades tuas também. Quando Miguel voltou, João confrontou-o. Não terminaste. Miguel suspirou. Não consigo por telefone. Quando voltar. João sentiu uma traição nascente. Era isso o início do fim. A estrada para o norte tornava-se mais sinuosa à medida que se aproximavam de Braga. João conduzia agora, com as mãos firmes no volante, mas a mente em turbilhão. O beijo inicial, que deveria ser um momento de libertação, transformara-se num labirinto de dúvidas. Miguel, ao lado, fingia ler um mapa, mas os seus olhos desviavam-se constantemente para João. Vamos visitar o Santuário do Bom Jesus, sugeriu Miguel, tentando aliviar a tensão. João assentiu, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Em Braga, subiram os degraus do santuário, o sol batendo nas pedras antigas. No topo, com a vista panorâmica da cidade, Miguel parou. João, eu sei que estás magoado com a Ana. Mas juro que vou resolver. João virou-se, os olhos flamejantes. Resolver como? Mantendo-nos em segredo para sempre. Eu não quero ser o teu segredo sujo. Miguel baixou a cabeça. Não é isso. É só medo. A sociedade ainda nos julga. Lembras-te do vizinho do meu pai que foi ostracizado por ser gay? Perdeu tudo. João recordava. Em Portugal, apesar das leis progressistas, as mentalidades mudavam devagar, especialmente no interior. Ele próprio sentira olhares estranhos na universidade quando amigos sussurravam sobre a sua falta de namoradas. Mas agora, com Miguel, queria mais. E se contássemos à família? Juntos. Miguel riu amargamente. Estás louco. O teu pai cortaria relações. O meu, pior. Eles desceram em silêncio, o peso da realidade esmagando a faísca inicial. De volta ao carro, dirigiram para Guimarães, o berço da nação portuguesa. Pararam no castelo medieval, caminhando pelas muralhas. Miguel tentou um abraço, mas João recuou. Preciso de espaço. Miguel insistiu, não podemos deixar isto destruir a nossa amizade. Mas João questionava se era apenas amizade. Naquela noite, num restaurante local, com fado ao fundo, Miguel abriu-se mais. Eu amo-te, João. Mas amo a minha vida normal também. Não quero perder tudo. João sentiu um misto de alegria e dor. Amor. Então por que hesitar? Miguel explicou, porque há consequências.
O meu emprego na escola. Se os diretores souberem, posso ser transferido ou pior. E a Ana, ela não merece ser magoada assim. João explodiu, e eu mereço ser o segundo plano. A discussão atraiu olhares, e eles saíram apressados. No hotel, dormiram em camas separadas, o ar carregado de ressentimento. No dia seguinte, prosseguiram para o Gerês, o Parque Nacional com lagos e florestas. Caminharam por trilhos, o ar fresco contrastando com a tensão. Miguel tentou reconciliação, vamos fingir que nada mudou. Continuamos amigos. Mas João abanou a cabeça. Não posso fingir. Ou assumimos, ou acaba aqui. Miguel parou, os olhos marejados. Assumir significa perder tudo. Família, amigos, trabalho. João pensou na sua própria família. A mãe, que sonhava com netos, o pai, que o pressionava para casar. Revelar-se seria um terremoto. Mas esconder-se era pior. Talvez valha a pena o risco, disse. Miguel discordou, para ti, talvez. Eu não estou pronto. Eles acamparam à beira de um lago, o fogo crepitando sob as estrelas. Conversaram até tarde, partilhando medos profundos. João admitiu ter consultado um terapeuta em segredo, lidando com depressão causada pela repressão. Miguel confessou atrasos passadas, mas sempre negadas. Amanhã trouxe uma decisão, continuariam a viagem, mas com limites. Nada físico, só conversas. Mas o desejo pairava. Em Viana do Castelo, visitaram o santuário de Santa Luzia, com vistas ao Atlântico. Lá, Miguel recebeu uma mensagem de Ana: quando voltas? Saudades. Ele mostrou a João. Vês? Ela confia em mim. João sentiu ciúme. E tu traí-la assim? Miguel defendeu-se: não traí. Ainda não. A discussão escalou. João acusou Miguel de covardia. Miguel rebateu, chamando João de impulsivo. Eles quase se separaram ali, mas decidiram voltar ao carro. Dirigindo para sul, rumo a Aveiro, o silêncio retornou. Em Aveiro, com os canais e moliceiros, tentaram relaxar. Num passeio de barco, Miguel sussurrou: eu termino com ela amanhã. João duvidou, mas esperou. Naquela noite, Miguel ligou para Ana. João ouviu do quarto ao lado: Ana, precisamos de falar. É sobre nós. A chamada durou horas, com choros e argumentos. Quando Miguel voltou, estava destruído. Acabou. Ela odeia-me agora. João abraçou-o, sentindo culpa. Foi o certo. Miguel chorou: não sei. Perdi uma boa pessoa por causa disto. A viagem prosseguia, mas agora com uma sombra de culpa. João questionava se forçara Miguel. Em Óbidos, a vila medieval encantada, caminharam pelas muralhas. Miguel parecia distante. E se eu me arrependa? João sentiu medo. Então o que somos? Miguel hesitou: amigos que se amam. Mas em segredo. João aceitou, por agora. Mas no fundo, sabia que segredos corroem. Eles continuaram, mas uma chamada da mãe de João mudou o tom. Filho, quando voltas? Teu pai quer falar sobre o teu futuro. João desligou, ansioso. A realidade aproximava-se. De Óbidos para sul, a estrada costeira levava-os a Peniche, com ondas altas e surfistas. João e Miguel pararam para ver o mar, o vento salgado batendo nos rostos. A terminação com Ana pesava em Miguel, que mal falava. Sinto-me um monstro, confessou, olhando o horizonte. João tentou consolar, foi honesto. Melhor que mentir. Mas Miguel abanou a cabeça. Honesto. Eu usei-a como escudo para os meus medos. Eles prosseguiram para Sintra, o palácio mágico com florestas encantadas. Caminhando pelos jardins, Miguel abriu-se sobre a infância, pai autoritário, mãe submissa, expectativas de ser o homem da casa. Ser gay não encaixa no plano, disse. João partilhou as suas lutas, bullying na escola, fingir interesse em raparigas. Mas contigo, sinto-me real. Miguel sorriu fracamente. Eu também. Mas o preço é alto.
Em Sintra, visitara o Palácio da Pena, colorido e romântico. Lá, num momento isolado, Miguel beijou João pela primeira vez desde o início. Foi terno, mas cheio de urgência. Quer tentar, disse Miguel. João sentiu esperança, mas dúvida. E a família? Miguel prometeu, contamos quando for a altura. De volta a Lisboa, a viagem aproximava-se do fim. Mas antes, pararam em Cascais, a Riviera Portuguesa. Caminharam pela praia, pés na areia. Miguel recebeu uma chamada do pai. Filho, ouvi que terminaste com a Ana. O que se passa? Miguel mentiu, diferenças. O pai insistiu, encontra outra. Precisas de assentar. Miguel desligou, frustrado. João viu a oportunidade. Diz-lhe a verdade. Miguel recusou, não agora. A tensão cresceu. Num jantar em Cascais, com marisco fresco, discutiram o futuro. João queria assumir publicamente. Miguel preferia discrição. Em Portugal, ainda há violência contra gays. Lembras-te dos ataques em Lisboa? João contrapôs, mas esconder é morrer por dentro. Eles voltaram a Lisboa, mas não para casa. Ficaram no Airbnb no Bairro Alto, prolongando a bolha. Noites de conversas profundas, abraços platónicos. Mas Miguel começou a distanciar-se, checando o telefone constantemente. João notou mensagens de amigos, o que aconteceu com a Ana. Miguel respondia evasivamente. Uma noite, João confrontou, estás a arrepender-te. Miguel negou, mas os olhos traíam. É só pressão. O meu chefe na escola perguntou se estou bem. João sentiu insegurança. E se fores despedido? Miguel admitiu, possível. Há rumores sobre professores gays serem alvo. No dia seguinte, uma surpresa, o pai de Miguel apareceu no Airbnb, furioso. Ouvi da Ana que terminaste por causa de outro. Quem é ela? Miguel gaguejou. João escondeu-se no quarto, ouvindo. Miguel mentiu, ninguém. Foi mútuo. O pai saiu, mas avisou, arranja a vida, ou corta o apoio. Miguel desabou. Vês? Não posso contar. João argumentou, mas mentindo, perdes-te. A discussão escalou para gritos. João saiu, caminhando pelas ruas de Lisboa à noite. Pensou na sua família, uma chamada da mãe, preocupada. Volta logo, filho. O teu irmão casou, queres o mesmo? João chorou em silêncio. De volta, encontrou Miguel embalando. Vou para casa. Preciso de tempo. João implorou, não me deixes. Miguel partiu, deixando João sozinho. Dias depois, Miguel ligou, encontrei-me com a Ana. Ela quer voltar. João sentiu o mundo ruir. O quê? Depois de tudo. Miguel explicou, é mais fácil. Com ela, sou normal. João acusou, covarde. Traíste-me. Miguel defendeu, não traí. Nunca fomos oficiais. João desligou, devastado. A traição cortava fundo. João voltou à rotina, mas mudado. No trabalho, distraído, em casa, isolado. Amigos notaram, mas ele negava. Uma noite, encontrou um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, partilhou a história anonimamente. Ouviu semelhantes, famílias rejeitantes, amores perdidos. Miguel, entretanto, reatou com Ana, mas infeliz. Chamadas noturnas para João, arrependido. Errei. João resistia, demasiado tarde. Mas o amor persistia. A tensão culminava numa reunião. Miguel apareceu na porta de João. Deixei a Ana de vez. Quero-te. João hesitou, magoado. João olhou para Miguel à porta, o coração dividido entre raiva e desejo. Por que agora? Depois de me magoares. Miguel entrou, olhos suplicantes. Porque percebi que sem ti, nada faz sentido. A Ana era uma fachada. Eles sentaram-se no sofá pequeno do apartamento de João,
em Alfama, com o som distante do elétrico. Miguel explicou, após reatar, sentiu vazio. Casar com ela seria uma prisão. O meu pai pressiona, mas eu canso-me de mentir. João escutava, cético. E o teu trabalho? A sociedade. Miguel admitiu, vou arriscar. Há leis que protegem. E se perder, mudo. João pensou nas suas próprias batalhas. Após a viagem, consultara o terapeuta mais, lidando com a depressão. Eu sofri por ti. Noites sem dormir, questionando o meu valor. Miguel pediu perdão, lágrimas correndo. Fui egoísta. Medo dominou-me. Eles abraçaram-se, o toque familiar acalmando. Decidiram tentar de novo, mas com regras, honestidade total, planeamento para revelar. Começaram devagar, jantares discretos, passeios em Lisboa. Mas a pressão familiar crescia. A mãe de João ligou, filho, arranja uma namorada. A tia pergunta. João desviou, estou focado no trabalho. Miguel enfrentava pior, o pai descobriu rumores. Ouvi que andas com homens. É verdade. Miguel negou, mas o pai avisou, se for, és morto para mim. Miguel contou a João, abalado. Ele cortará laços. João consolou, tens-me a mim. Eles juntaram-se a um grupo LGBT, ganhando força. Histórias de outros inspiravam, casais que superaram rejeição. Mas uma traição surgiu, João descobriu que Miguel ainda falava com Ana. Mensagens inocentes, mas secretas. Por que esconder, confrontou. Miguel defendeu, amizade. Nada mais. João sentiu dúvida renascer. Confiança quebrada de novo. Miguel jurou lealdade. Mas João questionava, era amor verdadeiro, ou conveniência? A tensão explodiu numa festa de amigos. Miguel, bêbado, flertou com uma mulher. João viu, saiu furioso. No dia seguinte, discussão, estás confuso. Miguel negou, foi erro. João exigiu compromisso, ou assumes, ou acaba. Miguel escolheu assumir. Contou ao melhor amigo deles, Pedro. Pedro reagiu bem, apoio-vos. Encantados, prosseguiram. Mas o pai de Miguel descobriu via Pedro. Confrontação, és uma desilusão. Miguel defendeu-se, amo o João. O pai expulsou-o de casa. Miguel mudou-se para João, mas o stress crescia. No trabalho, rumores, colegas cochichavam. Miguel pediu transferência, mas negada. João apoiava, mas sentia o peso. Valeu a pena. Miguel afirmava, sim. A família de João soube via boatos. O pai ligou, é verdade. És maricas. João confirmou, trêmulo. Sim, pai. Amo Miguel. O pai desligou, cortando contacto. A mãe chorou, pensa nos netos. João entrou em depressão, questionando escolhas. Miguel consolava, mas discutiam. Tu causaste isto, acusava João. Miguel rebateu, nós causamos. Por amor. Eles procuraram terapia de casal, lidando com conflitos. Sessões revelavam inseguranças, Miguel temia abandono, João, traição. Progresso lento, mas cresciam. Uma oportunidade, Miguel encontrou emprego numa escola progressista em Porto. Mudaram-se, recomeçando. Mas passado assombrava. Ana contactou Miguel, ainda penso em ti. Ele ignorou, mas mostrou a João. Em Porto, adaptaram-se. Amigos novos, comunidade LGBT. Mas uma crise, o pai de João adoeceu. João viajou a Lisboa, sozinho. O pai, no hospital, recusou vê-lo. Não quero um filho assim. João chorou, mas a mãe sussurrou, dá tempo. De volta, contou a Miguel. Perdi a família. Miguel abraçou, construímos a nossa. Mas dúvida persistia. João questionava se o amor valia o isolamento. No Porto, a vida parecia estabilizar. Miguel lecionava com paixão, João encontrou emprego remoto em contabilidade.
Viviam num apartamento com vista para o Douro, criando rotinas, cafés matinais, passeios noturnos. Mas feridas abertas sangravam. João sonhava com o pai, acordando ansioso. Miguel notava: fala comigo. João desabafava: sinto culpa por os magoar. Miguel lutava com o seu exílio familiar. Cartas ignoradas, chamadas rejeitadas. Talvez devesse pedir perdão, disse uma noite. João alarmou-se: perdão por quê? Por seres tu. Miguel esclareceu: por não avisar. Mas não nego quem sou. Eles participavam em eventos LGBT, marchas do orgulho em Lisboa. Lá, viam aceitação, mas também protestos contra. Um incidente: manifestantes atiraram ovos. Miguel protegeu João, mas ficaram abalados. Isto é o nosso mundo, disse Miguel. João concordou, mas temia. Uma reviravolta: a mãe de João visitou secretamente. O teu pai está melhor, mas zangado. Eu aceito-te. Lágrimas fluíram. Traz o Miguel da próxima. João sentiu alívio, mas parcial. Miguel invejava. A minha família nunca. Mas uma carta chegou, a mãe pedia encontro. Em segredo, Miguel foi a Lisboa. Voltou otimista: ela compreende, mas o pai não. João alegrou-se, mas sentiu ciúme sutil. Conflitos internos surgiam. João, em terapia, admitia ressentimento por Miguel hesitar inicialmente. Senti-me segundo. Miguel, na sua, lidava com culpa por Ana. Magoamos pessoas. Uma discussão explosiva: João acusou Miguel de furtar online. Provas falsas, mas paranoia. Miguel defendeu: confia. João chorou: após as mentiras, como? Reconciliaram, mas frágil. Oportunidade profissional: João promovido, mas requer Lisboa. Debate: mudar. Miguel recusou: aqui sou feliz. João insistiu: pelo nosso futuro. Compromisso: João comutava. Mas stress acumulava. Miguel bebia mais, isolando-se. João confrontou: estás a afastar-te. Miguel admitiu: medo de te perder. Abraçaram, prometendo esforço. Uma traição final: João descobriu Miguel encontrando Ana. Só conversa, jurou Miguel. João explodiu: traição de novo. Miguel explicou: fecho capítulos. João saiu, pernoitando num hotel. Dias de separação. João refletia: valia lutar. Miguel suplicava: não desistas. João voltou, mas com condições: terapia intensiva, transparência. Miguel aceitou. Meses depois, progresso. Famílias amoleciam: pai de João ligou, rígido mas civil. Mãe de Miguel mediava. Eles casaram em cerimónia pequena, só amigos. Felicidade, mas sombras. O casamento foi um marco, na capela discreta no Porto, com o rio como testemunha. Amigos aplaudiam, mas ausências doíam, pais de ambos faltaram. João e Miguel trocaram votos, prometendo resiliência. Pelo que enfrentamos, seremos fortes, disse Miguel. João sorriu, mas no fundo, questionava o custo. Pós-casamento, lua de mel em Madeira, praias, caminhadas. Lá, descontraíram, mas conversas profundas surgiam. Arrependes-te de algo? Perguntou João. Miguel negou: só de te magoar. João admitiu: eu forcei por vezes. Encontraram equilíbrio. De volta, vida normal, trabalho, rotinas. Mas sociedade testava. No emprego de Miguel, um pai queixou-se: não quero um gay ensinar o meu filho. Investigação, mas Miguel absolvido. Stress, porém. João enfrentava similar: colegas fofocavam. Ignorava, focando no amor. Uma reconciliação: pai de João convidou para jantar. Não aprovo, mas és meu filho. João chorou, Miguel apoiou. Pai de Miguel resistia, mas mãe visitava. Anos passaram, eles adotaram um cão, sonhando com família. Mas um incidente: Miguel recebeu proposta de Ana, agora amiga.
Só negócios, disse. João duvidou, revivendo traumas. Discussão, confiança eterna. Miguel afirmou, sim. João perdoou, mas cicatrizes permaneciam. Numa marcha do orgulho, atacados verbalmente. Miguel defendeu, amamos, e daí? João orgulhoso, mas temeroso. Reflexão final, amor venceu, mas com sacrifícios. Famílias partidas, amigos perdidos, mas autênticos. Foi certo João perdoar as traições de Miguel, ou ele deveria ter priorizado a sua paz interior?